Ó, lembrando que eu tô sem microfone, tá? Vou pedir para quem tiver com fone de ouvido, AirPod, tira, tá? Mostrem as orelhinhas, tá? E eu vou começar falando para vocês sobre relação trabalho-doença. Qual que era o tema mesmo do que a gente estava fazendo agora há pouco? Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, nós vamos falar agora um pouco, só para contextualizar, rapidinho, relação trabalho-doença. Vocês sabem quem é esse carinha? Ele é o Bernardino Ramazzini. Quem que é ele? Ele é o pai da medicina do trabalho. Eu não vou falar muito mais do que, lá no século XVII, ele fez para a gente um livro chamado, na tradução do latim, Doença dos Trabalhadores. E qual foi a ideia que ele teve desse livro? Estava Bernardino em casa, estava um limpador de fossa com problema de visão. Estava com problema de visão. E aí, o que aconteceu? Ele foi conversar com esse sujeito que estava lá. Por que o senhor está quase cego? Trabalho nisso desde que eu me lembro por gente. Todo mundo que trabalha limpando fossa acaba ficando cego. Aí ele falou, peraí, doença dos trabalhadores. Tem alguma ligação ali? Por que as pessoas, num tipo de trabalho, podem adquirir um tipo de doença? E foi assim que ele começou a lecionar. E ele levou para os alunos dele o quê? Além de você perguntar, qual a tua idade? Qual a tua queixa de dor? Há quantos dias? Ramazzini falou assim, inclui nesse questionamento qual a sua profissão, tá? Porque isso é muito importante. E aí, nesse ponto que a gente entra na NR32. Alguém já ouviu falar da NR32? Não responde, foi. Alguém já ouviu? Ninguém? Vocês estão em que semestre da enfermagem? Né? A gente tem na grade segurança do trabalho. Por que eu falo que vocês têm que ter visto? É o regimento de segurança da galera da saúde. Por quê? Antes de entrar até dentro da NR32, eu gosto de contextualizar, que é o quê? A NR32, ela não surgiu de algo... em 2005 um cara pensou... Não. As normas, vamos lembrar do pai da medicina lá no século XVII. Medicina do trabalho. Aí, quando aconteceu lá em 78, surgiram as normas de segurança e saúde no trabalho. 1978. Só que só em 2005 surgiu a NR32. Então, ela é uma norma nova, né? Se a gente for pensar assim, 2005 é um bebê. O que ela vem falar para a gente? Alguém sabe me dizer o que a NR32 vai falar? Gente, ela só vai expor sobre as medidas de proteção para a galera que está trabalhando em estabelecimentos de saúde. Aí, vamos lá. O que são os estabelecimentos de saúde? Quais são os serviços de saúde? É todo e qualquer lugar que preste assistência à saúde, à população, assistência de saúde à população, seja ele de forma privada ou não, tá? Vamos pegar um hospital. NR32 entra? Um laboratório de coleta de sangue, né? Vamos pensar numa estética, né? Mexe com a saúde, enfim, estético, mas com a saúde. E o outro ponto, atividades de promoção à saúde. Eu gosto de citar um exemplo, que trabalho como engenheira do trabalho do Estado no hospital, e eu não lido diretamente com o paciente, mas o que eu lido? Promovendo a saúde, que é isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora. Então, eu sou uma engenheira, aos engenheiros, eu sou uma engenheira que trabalha com a saúde. Então, no meu ambiente, eu tenho que estar regida pela NR32, tá? Então, a gente tem na NR32 medidas de proteção para serviços de saúde e medidas de proteção para atividades de promoção à saúde. Aí, para a gente detalhar mais um pouquinho, campo de aplicação, porque eu quero que vocês entendam o campo de aplicação da NR32, que a gente já vai chegar na segurança
do trabalhador e do paciente. Mas vocês têm que entender aonde é aplicada essa norma. Nós falamos agora que é o hospital, né? Nós falamos que é um laboratório. Aí, a NR32, ela vem de um livrão, que eu mostro nos treinamentos, né? Um livrão. E aí, a NR32, ela é grande, ela é extensa. E além dela ser extensa, criaram, para ajudar ela, um guia técnico de riscos biológicos dentro da NR. E nesse guia técnico, o que ele me fala? Já viram o cartão CNPJ? Alguém já viu o cartão CNPJ? Todo cartão CNPJ tem um negocinho chamado CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, não tem? Né? O guia técnico da 32 colocou o código que deve ser cumprido a NR. Então, não tem escapatória. A gente já tem a NR que fala que é do serviço de saúde, a gente já tem o campo de aplicação, que a norma fez um auxílio ali para detalhar o código, e aí veio o engenheiro e faz um a mais ainda, que é o quê? Mapeamento de riscos. Alguém aqui já viu mapa de riscos? Né? É uma coisa bem visual, nada mais é do que uma representação gráfica e visual dos riscos do ambiente. Tá? Então, vamos pegar esse ambiente aqui, vamos analisar comigo. Aqui nós temos uma planta baixa simples. Aí nós temos aqui, vocês estão vendo que está tudo amarelinho? Né? Por que amarelinho? Alguém sabe me dizer? Vai ganhar chocolate. Hã? Risco médio. Não trouxe chocolate, tá? Fica depois. Bom, então, nós temos aqui os riscos amarelinhos. Por quê? Quantos riscos nós temos na segurança do trabalho? 5. Fala um comigo. Qual? Ergonômico. Qual outro? Físico, químico, biológico, está faltando só um. E o risco de acidentes. Tá? Nós temos na segurança do trabalho esses 5 riscos. Então, o mapa, ele vai detalhar para mim por cores, tamanho de pequeno, médio e grande, quais são os riscos daquele ambiente. Esse ambiente que nós estamos aqui, quais riscos tem? Vamos analisar brevemente. Nós temos risco ergonômico, risco postural. Nós temos risco de acidente, eu posso tropeçar nesse tapete. Tá? Nós temos risco de acidente, às vezes, por conta de iluminação, que pode estar sem iluminação. Então, todo e qualquer ambiente tem riscos. Cabe agora ao engenheiro, ao técnico de segurança, ele avaliar se aquilo é ocupacional, se vai fazer o quê? Possivelmente um mal ao colaborador. Eu brinco que na nossa casa, vocês sabem aquele pão mofadinho que você esquece no armário? Né? É um pão mofado, é um risco. Só que a diferença é que ele não é para nível ocupacional. Tá? Aí agora eu vou pensar, nesse ambiente, a gente só tem risco ergonômico. Tá tudo bem eu entrar de calçadinho aberto? Né? A gente não sabe do que se trata. Ó, não falei para vocês de que empresa que é, não falei que está dentro de uma usina. Que na usina tu tem que estar a vestimenta, calçado desde a porta de entrada. Vamos pensar que a gente só está vendo uma planta. Num ambiente como esse, pode ter as meninas do administrativo trabalhando de sandália, tá? Porque são cargos administrativos num ambiente mapeado que está tudo bem. Aí agora a gente avança um pouquinho. Esse mapa, isso aí, gente, eu posso trazer esse material para vocês, que ele foi mapeado em 2018 por mim, de um hospital, tá? Então, nós temos aqui um mapa de um ambiente administrativo. Pode ter uma enfermeira trabalhando lá dentro? Pode, né? Desse cargo, ela pode ter uma enfermeira administrativa, né, num cargo de superintendente trabalhando ali dentro. Pode, porque, gente, é ambiental, tá? A gente esquece, às vezes, que em hospital tem galera de assistente administrativo trabalhando dentro do centro cirúrgico, como auxiliar administrativo do CME. Tá? Então, o risco ele é ambiental.
Falei que eu ia tropeçar nisso, não falei? Risco de acidente, tá? Então, nós temos aqui, gente, o mapa de risco, nós temos os riscos que ele é de uma maneira ambiental. Vocês entenderam a parte ambiental? Então, avançando, a gente vê o bloco 1 de um hospital, onde tem pronto-socorro, enfermaria de observação, tá? Vocês veem que as bolinhas agora, elas estão bolinhas maiores, outras pequenininhas, tem uma marrom, uma azul, uma verde, outra amarela. Ou seja, em mapeamento, tem todos os riscos. Imagina num centro cirúrgico. Entende? Então, é independente da função, é ambiental. É isso que eu faço na integração, quando eu tenho que treinar o pessoal, é ambiental. Se você tem que entrar no hospital, num hospital, vamos falar de hospital aqui. Você vai entrar no hospital. Não tem problema se você vai entrar, mas você tem que estar com a vestimenta correta, tá? E não é porque a engenheira do trabalho não quer que você não use vestido. Ela não quer que você esteja exposta, tá? Vou citar uns exemplos de acidente depois para vocês. Ah, isso é maravilhoso. Já ouviram falar de grau de risco? Na segurança do trabalho, nós temos 4 graus de risco. 1, 2, 3 e 4. Agora, ó, vamos lá, todo mundo aqui comigo. Quem teria o maior grau de risco? Eu citei 3 exemplos. Gente, todo o material que eu apresento, embaixo tem uma mini letrinha, sempre é tudo fonte, que eu não apresento nada que não esteja em norma, em lei ou em estudos, tá? Então, lá embaixo é fonte NR4, que dimensiona. Ela falou o que para mim do grau de risco? Qual que você acha que tem o maior? Um hospital com cheio de risco biológico, gente doente, não só nos corredores, às vezes passando dentro das enfermarias. Um posto de combustível que armazena 80 mil litros de combustível em tanques subterrâneos. Aí a gente pensa, no tanque subterrâneo só tem líquido? Tem gases. Então, tanque cheio ou tanque vazio, o risco está lá. Ou vocês acham que, a gente está falando de qual grau seria maior dentre esses? Então, o hospital, um posto de combustível, que é o segundo ali, ou uma embarcação petrolífera. Ó, o hospital é esse código, comércio varejista é esse, e eu coloquei outro código aqui da embarcação petrolífera. Primeiro é NR20, segundo é NR32 hospital, NR20 posto e NR37 embarcação petrolífera. Qual vocês acham que tem o grau mais alto? Ouvi embarcação petrolífera, outra. Eu quero três opiniões. Hospital. Pode estar fazendo uma pegadinha, hein, gente? Aí, agora eu vou só apresentar para vocês. Todos possuem o grau de risco 3. Tá? Mediante, eu estou apresentando dados da norma. Tá bom? Dimensionei e trouxe para vocês. E por que tem gente que vai raios de acho para o hospital achando que está indo no mercado? Vocês entendem? O risco de você ir num posto de combustível lá. Por que a gente às vezes se cuida mais, não quer ficar tanto perto sentindo aquele cheiro da gasolina? Ou a gente pensa, nossa, uma embarcação petrolífera é uma, né? E realmente é um risco muito alto. E um hospital, gente, é o mesmo. Em questão de grau de risco, é o mesmo. O que muda é mapeamento. O que muda é que num hospital, o risco maior é biológico. Num risco de posto, risco químico. Tá? Risco de acidente, em todos. Outra coisa que eu gosto de mencionar, insalubridade e periculosidade. Vocês sabem o que é os dois? Vamos pensar num hospital. O hospital, a gente tem o risco insalubre e periculoso. Insalubre, eu gosto de falar que é aquilo que é a longo prazo, te prejudica, mas pode ser a longo prazo. É um aluguel da tua saúde, tá? Às vezes a gente se apega que a insalubridade ela é um benefício, ela é um adicional, tá? Se tu está recebendo insalubridade, você está exposto a um risco que pode estar ali, ó, te prejudicar a longo prazo. E o que é o periculoso?
é o risco eminente, é o risco fatal, tá? Se a gente pega um hospital, tem insalubridade? Tem periculosidade? Para alguns cargos até que sim. E num posto, tem insalubridade? Tem. E tem periculosidade? Também. Tá, gente? A diferença é que um é um pouco ali, um problema maior, por exemplo, num hospital, estou falando, Bruno, experiência profissional, é o quê? Uma hepatite, tá? Uma coisa a longo prazo. Qual que é um problema num posto? Um atropelamento, um acidente. Já tive óbitos em questão de transporte de produtos perigosos. Então, eu já lidei com as duas situações. Então, gente, o risco, ele está ali, tá bom? Aí, assim, a gente entra nos riscos biológicos, porque eu não vou detalhar para vocês sobre o acidente ergonômico, vou falar do risco biológico. Por quê, gente? Na característica do nosso ambiente, qual que é o nosso ambiente que a gente está falando hoje aqui? Hospital. O nosso ambiente, ele vai falar o que para a gente? Que o risco biológico mais provável, na maioria dos setores, é o biológico, tá? E o que é o risco biológico? É aqueles micro-organismos pequenininhos, tá bom? Alguns visíveis e outros não. E qual que é o que é o detalhe do risco biológico no hospital que a gente analisa? A localização geográfica e a característica do serviço. Por que está falando tanto assim? Gente, no hospital, o micro-organismo, o risco biológico, ele está presente em todo o ambiente, interno e dentro da gente, externo também, e no ambiente também. Vocês entendem? E qual outro ponto? Ele está presente nos pacientes. Então, ele está na gente, está no ambiente e está nos pacientes. Por isso que o risco biológico ele é muito alto no hospital. Aí, isso aqui é um ponto bem legal. Já ouviram falar da hierarquia de controles, ou triângulo invertido da segurança do trabalho? Quando a gente aprende na segurança, quando a gente começa a estudar segurança, ou hoje o que eu estou aqui falando para vocês, vocês veem a galera assim, nossa, segurança do trabalho, vai me cobrar EPI. Gente, EPI é o último, tá? É que aqui está em inglês, mas o EPI, gente, ele é o último, tá? Antes do EPI, a gente tem que avaliar tudo aquilo ali, a gente tem que eliminar o risco, ó lá. A gente tem que substituir. Ah, não deu para eliminar o risco, a gente vai tentar substituir por outro que não seja tão agressivo. Não substituiu? Vai para os controles da engenharia. Depois disso, controles administrativos, treinamentos, capacitação, orientação e só depois, em último, o EPI. Tá? Então, quando a gente orienta, use, se aparate, coloca o óculos, é porque um fragmento de osso numa cirurgia de perfuração de crânio, o osso vai voar no teu olho se você não tiver com óculos. Eu consegui eliminar o risco do acidente da perfuração do crânio? Não consegui eliminar, ele está ali, tem que perfurar. Consegui substituir? Não tem como substituir o paciente. Aí ali, controle da engenharia, que parede que eu vou colocar na frente da cirurgia? Aí o outro, controle administrativo, treinei, a galera está sendo treinada, não está, Poli? Aí, o que falta para o funcionário, com o colaborador, o servidor fazer? Colocar o óculos. E ele não colocou. E aí, o que pode acontecer? Fragmento de osso com material biológico, sangue, voar na mucosa ocular. Já ouviram falar da lei de Murphy? Que se é para acontecer, vai acontecer? Gente, acidente de trabalho é assim, nunca acontece contigo. Mas se um dia acontecer, a chance de estar uma hepatite B positiva, hepatite B ou uma hepatite C ali, é alto, tá? A gente já vai falar de estatística daqui a pouco. Então, a gente falou dos EPIs, eu vou falar das medidas de proteção, começando a falar sobre a restrição e controle de acesso e planejamento de fluxo. Não estou falando de novo de EPI, vocês viram, né? Porque a gente começa na restrição e controle de acesso. Na primeira integração que eu dei, quando eu assumi a parte da engenharia do Estado, saiu nas notícias, e eu me fui chamada para uma reunião, que eu pensei que eu já ia ser desligada. Porque saiu nas notícias que a comunidade, os visitantes, não iam mais poder entrar no hospital de calçado aberto. Tinha que entrar... Não, tá? A restrição e controle de acesso começa com os colaboradores.
Porque como que a gente cobra da comunidade se lá dentro está errado? Tá? Então, a restrição e controle de acesso. Vocês viram que, vamos pensar no regional aqui, vocês viram os portões, né? Gente, isso é restrição e controle de acesso. Eu não posso confiar somente no fator humano que é o nosso segurança. E se ele não estiver no posto ali, vai entrar e vai sair alguém? Então, a gente tem que confiar um pouco na engenharia, tá? Então, proteção das vias de entrada. Outro ponto, do organismo por meio do uso de EPI, tá? Proteção das vias de entrada por meio do uso do EPI. Qual que é o EPI que eu vou falar para vocês aqui? Aproveitar e falar de capacete também. O que eu vou falar aqui? Proteção usando máscara, isso é tranquilo, isso aí a gente não tem problemas, isso é tranquilo. Luva, calçado e óculos de proteção, tá? Então, no hospital, gente, esse é o básico. Tá? Calçado de proteção, a gente vai, marca um pin aí, pra gente não esquecer de falar dos calçados, tá? Proteção das vias de entrada. Por que eu estou falando assim? Gente, eu não tenho, já tenho isso na mente, porque alguém vai me perguntar, geralmente acontece muito. Unhas. O que vocês acham da unha em hospital? Unhas. Não estou falando de curta, média, grande, colorida, não. O que vocês acham de unha? Limpa. Outro. Curta. Gente, a proteção das vias de entrada, falamos do óculos há pouco, né? Máscara. Mas vamos falar das luvas. Eu não tenho parâmetro técnico em norma para falar assim, proíba unha. Qual é o seu nome? Não estou vendo tuas mãos, tá? Não sei se tem unha grande. Não tenho parâmetro técnico. Qual é o seu nome? Caroline? Não tenho parâmetro técnico lá na 32.2.4, não tenho, falando que não pode ter unha grande. Mas que entra para mim? Eu sou por obrigação, eu tenho que cobrar os EPIs, eu tenho que monitorar, fornecer as luvas. Então, se a tua unha rasgar minha luva, o problema é com o cara da segurança do trabalho, tá? Então, quando a gente fala de unha em ambiente hospitalar, da parte de segurança, esse é meu ponto de vista, tá? Aí, estou falando de norma, o que eu tenho para orientar. Na norma, vocês são obrigados a usar a luva. E se tua unha rasgar a luva, por que eu estou falando isso? Porque já rasgou. Já aconteceu em treinamento de falar assim, mas Bruna, a minha unha não rasga a luva. Coloca para mim. Colocou e rasgou. Como também teve casos de que colocou e não rasgou, tá? Porque já tive 2 acidentes só esse ano de luva que rasgou, mediante unhas, tá? E o paciente tinha hepatite, tá? Lembra da lei de Murphy? Tá, gente? Por conta da unha. Então, o que eu falo para a galera assistencial aqui, tá? Principalmente, a profissão que vocês estão escolhendo, entendam, vocês vão ter que se aderir à vestimenta. Encontrei uma moça recente que ela tinha piercings. Aí ela, mas eu não vou poder usar. Falei, olha, a norma proíbe, né? Ela argumentou que se podia esconder, mas a máscara, o risco está no ambiente, né? Então, aí eu falei, cara, fiz uma menina desistir da enfermagem. Sabe? Porque a gente tem que entender que a gente tem que se adequar ao nosso ambiente. Qual que é o ambiente do assistencial? A NR32 vai te seguir pro resto da vida, a galera cobrando alguns pontos. Aí pega um engenheiro de segurança e trabalha. Alguém aí quer fazer engenharia de segurança? Não? É normal, ninguém quer. Tá? A engenharia de segurança do trabalho. Eu tenho que estar aparatada para todos os ambientes. No meu carro tem uma botina para ir para o posto. Eu estou sem brinco, não é porque eu estou aqui. Pô, eu uso brinco lá. Eu esqueço de colocar, porque todos os dias eu tenho que ficar sem. E se eu for ficar colocando e tirando, eu vou perder, eu vou esquecer. Tá? Entenderam sobre a questão das unhas? Vocês viram que eu não proibi, mas não rasgo minha luva. Tá? Aí o que nós temos aqui, gente?
Depois, se tiverem interesse, às vezes os links estão bem aqui embaixo, pequenininho, mas eu trouxe 2 materiais. Um é um artigo científico sobre uma bactéria hospitalar em questão que foi encontrado embaixo de unhas, tá? E esse outro é uma notícia do Globo, referindo questão de bactérias em unhas, tá? Eu vou ler com vocês essa daqui. O Globo, fonte está ali embaixo. Olha o nome da notícia. Unhas grandes Unhas grandes podem abrigar até 32 tipos de bactérias e 28 espécies de fungo e que causam infecções graves, tá? Aí qual que é a notícia que eu achei... Não, é uma coisa triste, mas eu tenho que compartilhar. Por conta do risco de contaminação sob unhas, profissionais da saúde precisam mantê-las curtas. Estou lendo a notícia, não está em norma, tá? Fixem isso, não está em legislação. Entre 1997 e 98, a morte de 16 bebês internados na UTI de um hospital na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, foram associadas a bactérias encontradas sob unhas longas de 2 enfermeiras. Tá? Não queiram ser as pessoas a serem investigadas por conta de uma unha grande. Tá bom? Aí vamos lá, Bruna, o que é unha grande? Bota a mãozinha aqui, todo mundo. 90 graus, olhem suas unhas. Tá? O que eu preciso que vocês vejam? Tá olhando sua unha? Se você consegue ver sua unha, não tá errado, pode abaixar. Não tá errado você ver tua unha, mas se você consegue ver, o acúmulo de sujidades dela vai ser maior do que uma pessoa que não consegue ver a unha assim. Tá? Então, tenha ciência que a sua higienização vai dobrar, tá? Você vai ter que ter um cuidado maior. Não tem problema ter unha grande, tá? Mas tenha essa ciência dessas orientações, tá bom? Carreguem isso com vocês. Aí agora, falamos das unhas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa das unhas. Não. Esmaltação em gel, tá? Falei alguma coisa aqui da esmaltação em gel? Não, não tem problema. Mas, e se a sua esmaltação em gel tiver um bonequinho pendurado? O que eu preciso que vocês entendam? Superfície lisa. Se a sua esmaltação em gel é lisa, não tem problema, tá? Bruna, engenheira do trabalho, falando. Vocês podem conversar com outro profissional que vai interpretar diferente, mas isso é o que eu oriento onde eu trabalho. Não tem problema, não tem o parâmetro lá na norma falando assim, esmaltação em gel... Não, eu entendo o quê? Que uma unha lisa, ali, ela não vai acumular bactéria. Agora, se a unha tiver um calombinho, ou a unha tiver uma Hello Kittyzinha grudada, o que é o piercingzinho grudado na unha? É adorno, tá? Aí é assim que a gente entra agora aqui na parte de adornos. Gente, adorno, ele é proibido. Esse não é orientado, isso está em norma, tá? Ele é proibido. Vocês entenderam proibido? Eu vou falar de novo. Proibido. Porque, gente, acúmulo de bactérias. Alguém veio na palestra do doutor ontem? Ai, sensacional, deu o time perfeito. Porque, gente, acúmulo de bactérias. Então, a gente tem que entender que ela, frisei, independente da função. Eu sou engenheira, não mexo com paciente. Vocês um dia forem lá no hospital, tem que tirar os adornos. Vai começar a trabalhar de engenheiro civil no hospital. Tem que tirar os adornos, tá? Então, é independente da função. Eu trouxe aqui embaixo uma etimologia. Vocês sabem o que é etimologia? É a origem da palavra. Para a gente ter a origem da... A origem da palavra adorno. O que vocês acham? O que você acha que significa adorno? Acessórios. Acessórios. Legal. Sabe o que você... Não, você já participou. O que você acha que significa adorno? Brinco, né? Brinco. Enfeite. Gente,
A raiz da palavra adorno é enfeite, tá? A gente tem também como algo que equipa, embeleza, é algo que não é essencial, tá? Eu não preciso falar para vocês que o adorno é o bracelete, é o anel, eu só preciso falar que o adorno, aquilo que não é essencial para você, Bruna, mas eu tenho a minha aliança que tem um valor emocional muito forte para mim, eu não posso tirar. Gente, eu bugo, porque a norma ela proíbe. O que eu vou falar? Eu brinco nos treinamentos que eu tenho uma aliança. Era para ter colocado hoje, que aqui pode usar, mas eu esqueci. Eu tenho uma aliança. Eu não uso minha aliança. Tá? E a minha aliança tem um valor muito sentimental para mim. Vou contar uma história triste, tá? Com todo respeito. A minha aliança veio da pepita de ouro lá, que estava guardada, acho que uns 18 anos, do meu falecido sogro, que meu marido me deu. E mandou fazer aquela aliança para mim. Já era uma pepita guardada, meu sogro ainda é falecido. Vocês viram a importância dessa aliança? E eu não uso, porque não pode. Vocês entendem? Não pode. Então, se não pode, o valor emocional... por isso que eu trago psicólogo antes da minha apresentação. Tá? Porque a gente não pode, é regra. Tá? Não tem meio termo. Tá? Então, do adorno, gente, é independente da função. Vamos voltar no mapeamento ambiental. Se um administrativo entra, se a diretora do hospital entra dentro do hospital, ela tem que estar com ou sem adorno? Sem adorno. Nós temos uma comunicação no hospital que é bem assim. Se os brincos da nossa diretora estão em cima da mesa, ela está dentro do hospital. Porque ela já acostumou. Quem é que usa cinto de segurança? Você vê a hora que você coloca o cinto, você já entra... Gente, a segurança do trabalho, ela é uma cultura que tem que virar hábito, tá? A partir do momento em que ela vira hábito, tá tranquilo. O que eu falo muito nas integrações? O segurança do trabalho, o engenheiro, o técnico, ele não é polícia de corredor, tá? Porque eu não entro dentro do hospital carregando risco no bolso. Então, quando eu não estou lá, o risco também não está? Vocês entenderam? Gente, quando eu entro nos isso é em todo lugar que tem em questão de segurança do trabalho. Quando eu entro e vou fazer nossa, eu só vou passar pelo corredor. Parece Moisés abrindo, assim, a galera se esconde. Tá? Moisés abrindo o mar, assim. Por quê, gente? A galera se esconde de mim, eu não estou com risco. Tá? Então, a galera tem que entender isso. Eu fico até, o risco biológico no hospital, ele está lá em cima. Vou pegar lá em cima. Por que as medidas estão aqui embaixo? Então, a gente tem que pegar essas medidas e levar lá para cima. Porque se algum dia você esquecer, você ainda está no parâmetro. Agora, por que algumas medidas estão aqui embaixo? O risco, gente, ele não sai junto. Esses dias me perguntaram, Bruna, eu tenho varizes na perna, eu não consigo usar minha botina de cano médio. Aí eu conversei com a moça, falei assim, olha, e a pergunta dela, eu posso cortar minha botina? O risco, a função dela é de higienização. O risco dela trabalha com produtos químicos fortes. Ela vai cortar a botina, vai parar de vir aguinha, umidade, risco químico nela? Não vai. Então, nesse tipo de caso, tem que orientar o quê? Remanejar de função, até a pessoa se adequar. Aí é onde entra casos de atestados, tá bom? Aí é outra coisa. Mas vocês entenderam da questão dos EPIs? Dos adornos? Das unhas? Né? Aí agora, continuando, vem um que eu gosto bastante, que também é proibido, é vedado, tá lá na norma. Gente, proibição do calçado aberto, tá? A norma, ela proíbe calçado aberto, para justamente dar a entender, na minha interpretação, de que você pode vir com o melhor calçadinho que tu tem, que não seja aberto. Aí ela falou bem assim, a norma, né? Pera, mas eu só falei que não pode calçado aberto.
Aí lembra que eu falei que tem um guia técnico lá que desenha pra gente, né? Aí o guia técnico falou bem ali, ó, ele é esse grifadão aqui. Entende-se por calçado aberto aquele que proporciona exposição do calcanhar, do dorso, peito e das laterais do pé. Tá? Então, se você tem um sapatinho em que ele está exposto o seu calcanhar, está exposto a ponta, dedinhos de fora, tá? Ele é um calçado aberto e ele é proibido. Tá bom? Então, gente, é maravilhoso poder estar aqui falando com vocês que vão adentrar, porque já entrem, é tranquilo, e não deixem se contaminar pela cultura de algumas pessoas, tá bom? Porque tem pessoas resistentes a mudanças, tá? Então, do calçado aberto, se você vai num posto, você é obrigado, na pista, né? Vamos pensar na pista. Você é obrigado a estar com a botina. Se você vai na obra, você não pode ir de salto, você tem que estar com a botina, né? E a botina não pode ser uma bota ou um tênis, tem que ser a botina EPI. Aquela que é na frente, trancadinha ali, assim, durinha, fechadinha embaixo. Então, você não pode comprar um tênis confortável e ir. Você vai com aquele calçado que é pesado. Tá? Eu tenho ali no carro, eu não gosto, ele é pesado. No hospital, vocês viram que ele não fala que tem que ser uma botina, não. Você só não pode usar um calçado que não seja aberto. Tá? Então, gente, então, o que é a minha interpretação? Bruna falando para vocês, tá? Vou até dar mais intimidade. Bru, falando para vocês verem que eu estou falando de coração. Não esperem para o empregador comprar os calçadinhos fechados adequados para vocês. Estou falando com assistencial agora, tá, gente? Porque existe calçadinho para enfermeiro, vamos pensar aqui, de 30, 40 reais até de 100. Qual você acha que o empregador vai comprar? Porque, gente, na hora que ele vai comprar, ele não vai lá e vai comprar 10 pares. Ele tem que comprar 2, 3 pares para cada um, tá? A hora que o engenheiro, que o técnico de segurança for entregar esse sapatinho, a pessoa vai usar, vai acabar devolvendo, vai falar com o colega que o sapatinho é ruim, tá? E aí, o que vai acontecer? O sapatinho, os 1.200 pares vão ficar lá guardados. Porque a galera vai falar assim, droga, vou começar a vir com o meu tênis porque esse sapatinho aqui é ruim. Aí eu falo para você, para eu comprar, para eu ou para qualquer pessoa de segurança comprar sapatinho, a gente tem que montar relatório, justificar, porque na norma, a empresa vai se basear na norma, e a norma está falando, não pode vir com calçado aberto, não precisa vir exatamente com o sapatinho XYZ. E aí o que vai acontecer? O sapatinho que o engenheiro fez relatório, produziu ata para comprar, 1.200 pares, não tem depósito para guardar, porque tá cheio, o depósito não cabe mais nada. Entreguei lá na mão dos meninos, o menino falou assim, Bruna, não tem onde pôr, mas conseguimos. Daqui a pouco esvazia, porque a Bruna vai conseguir entregar para todo mundo. Vou começar a entregar, ninguém vai querer receber. O que acontece com o sapato que a gente não usa? Estraga, tem validade. Aquele sapato que não usa, o que ele vai virar? Resíduo, lixo. O lixo em hospital, gente, ele não sai como uma forma de bota no saco, não. Ele sai como um resíduo em que a pessoa vai ter que fazer o quê? Pesar, vai ter não sei quantos quilos que a pessoa vai ter que pagar para aquilo ser descartado. Vai ser quase o valor da compra dos sapatinhos, para eu poder jogar eles fora. Por isso que o trabalho que a gente faz com vocês é o quê? De conscientização, de sensibilização, de que venham, trabalhem com calçadinho fechado. Ninguém aqui está de calçadinho fechado, né? Aqueles, não. Eu sempre pego um na mão, assim, para mostrar. Deixa eu tirar o meu aqui, brincadeira. Gente, mas vocês entenderam do calçado? Do porquê que daí... Por que eu justifico? Eu dou satisfação dessa questão? Porque já aconteceu de eu falar assim, não pode usar o calçado que não seja... não pode usar calçado aberto. A pessoa falou assim, então você tem que me dar um EPI. Aí o que eu fiz? Qual o seu número de calçado? Eu vou te dar um de presente. A pessoa, não, para. Vocês entenderam?
Nesse momento, isso aconteceu, isso é história que aconteceu. A pessoa não quis, porque ela falou que ela não ia usar, porque a empresa tem que dar para ela. Eu me propus a dar um para ela não quis. O que aconteceu? Que conversa ali que a gente não se entendeu? Então, às vezes, o problema está ali na raiz, a gente não consegue entender. Se apegam muito no conforto, mas tem outros calçadinhos que podem ser confortáveis também, porque eu tenho uma leira de técnico enfermeiro para mim que confirma que é confortável outros tipos, tá? Se não fosse dos calçados, gente, aí eu vou falar agora uma coisa para vocês. Qual que é o meu pesadelo? O pesadelo do engenheiro de segurança do trabalho em ambiente hospitalar é o calçado aberto com as bonequinhas grudadas em cima. Por quê? Vamos lá comigo. O que é um calçado aberto no calcanhar, cheio de bonequinho grudado em cima? É um calçado aberto com adorno. E sabe o que eu descobri? Que agora a galera compra essas coisinhas que pisca. A pessoa não pode andar no ambiente molhado, porque eu não sei se aquilo vai dar choque. A gente estuda tanto para aí a pessoa chegar lá assim, sabe o que aconteceu comigo esses dias? Aí eu vou falar assim, corta a gravação, tampa aqui. O colaborador meu falou bem assim para mim, Bruna, mas acabei de comprar um calçado aberto para mim, e olha aqui, eu comprei, aí foi onde eu descobri que tem uns que pisca agora, né? Que pisca, comprou lá, me mostrou. Aí a colaboradora me falou, mas eu não vou poder usar aqui então, né? Eu vou usar no meu outro trabalho. E esse outro trabalho, eu falei lá no início, qual que é o outro trabalho do enfermeiro? Outro hospital. Outra área regida, lá aqui é proibido também. Então, gente, entendam, quanto mais vocês se adequarem, mais vocês vão se destacar, tá? Isso é garantido, tá? Teve foto de colaboradora nossa que foi para lá em Cuiabá. Porque estava adequada. Tá beleza? Deixa eu ver qual que é o próximo. Tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês, vou tentar até a coisa para a questão da engenharia também, é por conta de acidente de trabalho, tá? Não vou entrar em mérito do que é acidente de trabalho aqui para vocês, mas por quê, gente? Os EPIs, a gente viu aquele triângulo invertido, né? Pronto, já chegamos no EPI para evitar acidente de trabalho. Não queiram sofrer acidente de trabalho, tá? Alguns acidentes, a pessoa sofreu um corte, alguma lesão ali, se curou, beleza. E agora quando envolve uma contaminação com uma hepatite C, uma hepatite B ou um HIV, tá? A chance, gente, de se contaminar, por exemplo, com uma hepatite B é de até 30%. 3 de 10, tá? Aí agora eu vou falar um negócio para vocês. Nós estamos início de maio, né? Eu tive 9 acidentes até o momento. 9. Não, 2024. Registrados, né? Registrados. Então, nós tivemos 9 acidentes registrados. Desses 9 acidentes, quantos eu tive de contato com um pérfuro cortante contaminado com hepatite B, C ou HIV? 2. De 9. A estatística fala o quê? Que é 3 de 10. A chance do meu próximo vir uma hepatite C, eu estou aguardando. Então, a estatística, ela funciona. Gente, onde tem placa, tem história, tá? Por que o calçadinho ele é proibido, a parte aberta? Pois eu falo o ano. Em 2018, trabalhei com um acidente de trabalho com pérfuro no calcanhar. Qual que é o perigo do pezinho exposto? Você sabe de quem é a agulha que tu pisou? Você vai ficar mensalmente em até 6 meses fazendo exame para saber se você se contaminou com hepatite C. Tá? Com a chance de lá no último mês dar positivo. Porque você não quis usar o calçadinho fechado. Tá? Ou esqueceu. Então, gente, acidente de trabalho, não queiram, é dor de cabeça, a galera não gosta de me ver. Tá? Porque daí é perturbação. Vânia,
Você viu a recepção que ela me deu na hora que ela me viu? Gente, aí só para finalizar, espero não ter esquecido nada, que às vezes eu acabo falando muito, mas agradecer a atenção de vocês, a oportunidade também de estar compartilhando isso. Tá? Espero ter muitos de vocês em breve lá, todos de calçados fechados e sem adornos. Tá? E eu peço agora que vocês repitam comigo uma frase de um estudo, na verdade, chamado Cuidado Ativo do Scott Geller. Mais uma vez, mano. Tá? Então, eu vou repetir que repitam comigo, tá? Eu cuido de mim. Eu cuido do outro. E eu me permito ser cuidado. Gente, é um ciclo. Eu já cuido de mim. Estou tentando cuidar do outro, é o que eu estou tentando fazer agora. E se vocês se permitirem ser cuidados, vocês vão cuidar de si, vão acabar cuidando do outro, porque vão dar um bom exemplo, tá? E assim vai. Tá bom, gente? Deixo meus contatos se alguém quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, tá bom? E era isso, gente. Obrigada.